Salve, salve! Sejam bem-vindos ao nosso Plano C. Hoje eu separei um conteúdo legal para falar para vocês sobre o Pathway. Então fica comigo que a gente vai ver. Bom, antes de mais nada eu gostaria de deixar claro que o conteúdo que eu vou falar aqui, ele é especificamente sobre o Pathway 3, que é ministrado pela escola ILAC. Eu acredito que todos os Pathways 3 sejam similares, mas eu já conversei com pessoas que estão fazendo o Pathway 1 e o Pathway 2, e o conteúdo do curso ele é um pouco diferente. O Pathway 3 você já precisa ter um nível de inglês um pouco mais avançado, e que foi o meu caso, eu me encaixei nesse requisito. O Pathway 3 talvez seja o curso que a maioria das pessoas fazem, e ele é exigido por alguns colleges quando a gente não atinge a nota necessária, mas fica ali quase assim na beirada, bate na trave. E ele é um curso que é ministrado em 2 meses, e esses 2 meses são divididos em 4 sessões. Cada sessão tem um período de 2 semanas, e a primeira semana ele te dá um embasamento teórico para que você faça as provas da semana seguinte. Então é uma semana de bastante conteúdo, conteúdo teórico, conteúdo de vocabulário, gramática. Na segunda semana você vai fazer os testes do IELTS, você vai ter a entrega de trabalhos, você vai ter apresentações. Então é basicamente isso. A primeira semana o conteúdo, e a segunda semana, a semana de teste. Então eu trouxe para vocês entenderem um pouco mais a dinâmica do Pathway, esse slide que mostra o conteúdo do curso no período de 1 mês, dividindo em 2 sessões, é claro, e a sessão 3 e a sessão 4 é basicamente a mesma forma, assim, o formato do conteúdo é o mesmo. O que vai mudar é o vocabulário, a gramática que você vai aprender em cada uma das sessões. A gente começa com a segunda-feira, que você pode ver que não tem nenhuma entrega na segunda. E a segunda é o dia que ele é o mais relax do Pathway, e é onde você vai ver mais o vocabulário. Então o vocabulário ele é bem trabalhado na segunda-feira. Tanto é que na terça-feira da segunda semana da sessão, você vai ter que entregar o Vocabulary Quiz. Ele sumariza 5% da sua nota e ele é entregue para você na própria segunda-feira. Então você tem aí o período de segunda para terça-feira para realizar esses exercícios e entregar. Para quem trabalha e vai conciliar o Pathway junto com o seu trabalho, vai ter que encaixar ele ali no meio da sua rotina, saibam que vai ser bem complicado você entregar todas as tarefas, porque existem algumas tarefas que eles passam para você assim de um dia para o outro, e o Vocabulary Quiz é uma delas. Então eles te entregam na segunda-feira da sessão e você tem que entregar já na terça-feira. O mesmo acontece com o Written Assignment, que você pode ver que ele é entregue na primeira quinta-feira da segunda sessão, e ele é entregue para vocês na terça-feira. Então você tem de terça até quinta-feira para entregar esse trabalho para eles. Então o período ele é bem curto, você tem muitas entregas, e o período para você trabalhar com elas ele não é tão abrangente. Para quem na universidade, que era o meu caso na minha graduação, eu fazia tudo no final de semana. Então eu ia acumulando as coisas da semana, chegava ali sábado, domingo, eu fazia tudo que era pedido no decorrer da semana. O mesmo não pode acontecer com o Pathway, porque muitas coisas eles te passam no começo da semana e você tem que entregar até sexta-feira, até quinta-feira. Então você vai ter que ter em mente que você vai trabalhar duro durante a semana. E vocês também podem ver que todas as sextas-feiras você vai ter um Speaking Assessment. Então eu acredito que seja algo que eles façam para você não perder a aula de sexta, né? Que tem muita gente que tende a ir em festas na sexta e não participar das aulas. Então toda sexta-feira você tem um trabalho que ele é feito presencial, e é o Speaking Assessment. Então, alguns deles é uma entrega individual. Então, no decorrer da aula, o professor ele vai te entregar um conteúdo e você vai ter que fazer uma breve apresentação para ele, no máximo de 2 minutos, sobre aquele conteúdo. Mas a maioria das vezes foi feito em grupo. Então, o professor ele passava, assim, ele separava a nossa turma em grupos de 4 até 5 pessoas. E a gente tinha que criar um conteúdo, tinha ali uns 20, 30 minutos para você criar um conteúdo, dividir o que cada um ia falar, e daí chegar na hora e fazer uma apresentação breve também, de 3 a 5 minutos para o professor.
E eles cobram bastante que você não leia, que você não... você vai tomar notas, obviamente, você vai ter os seus tópicos, mas se ele perceber que você fica desviando muito o olho, lendo muito as suas notas, em vez de olhar para o professor e apresentar sem elas, ele vai te reduzir a sua nota por conta disso. Então, se você tem erros na sua fala, no inglês, se você trava um pouco, não tem tanto problema assim. O problema é se você lê muito ao invés de chegar lá e falar direto com o professor. Então, é o ponto assim, mais cobrado deles no Speaking Assessment. E na quarta-feira você vai fazer o Listening e o Reading, que toma um pouco mais de tempo. Se eu não me engano é 1h15 para o Listening e 1h15 para o Reading. Nessa terça e quarta-feira são os dias que você vai ter que se focar ao máximo para ter a melhor entrega possível. Porque todas as outras notas que você tem no decorrer do curso, no Speaking Assessment, no Vocabulary Quiz, e na apresentação, e no Long Essay, eles são uma nota que ele sumariza a sua participação no curso. A participação você tem que ter no máximo, assim, acima de 75% de aproveitamento. E conversando com a minha professora, né, na época que eu fiz o PEF, ela falou que ela só reprovou uma pessoa nos 5 anos que ela dava aula por conta disso. Para você reprovar pela sua participação é só realmente se você estiver faltando das aulas, se você não quiser participar, não está entregando nada, você vai ter uma nota baixa nesse quesito. Mas o IELTS, a nota do IELTS, ela é extremamente importante para você, porque ela que vai definir qual é o seu nível de PEF. Para você entender o quanto eles exigem para você ter os certificados do Pathway, eu trouxe para vocês 2 slides, um do Pathway 3.1 e o outro do Pathway 3.2 acima. As exigências do Pathway 3.1 estão listadas aqui. A primeira delas é que você faça no mínimo 2 testes consecutivos. Então, como eu te expliquei, você tem 4 testes no decorrer de 2 meses, porque são um teste a cada 2 semanas. E você tem que fazer pelo menos 2 consecutivos para ter o Pathway 3.1. Você não pode faltar de jeito nenhum nessas terças e quartas-feiras, porque eles exigem que você tenha uma constância na execução desses testes. O segundo ponto que eles requerem é que você tenha 75% de aproveitamento em sala de aula. E aí tá o Speaking Assessment, o Reading Assessment, o Vocabulary Quiz, esses exercícios que você faz no decorrer das aulas. E 90% no score do IELTS. Então a nota do IELTS é a mais exigente para você. Você tem que fazer o IELTS e você tem que ter uma nota razoável. A nota ela vai de 0 a 120, então 90 está acima da média e é a primeira exigência deles. Você tem que ter pelo menos acima de 90. No segundo slide vocês vão ver que as exigências do Pathway elas aumentam muito mais a partir do Pathway 3.2. Então aqui você já tem que fazer 4 testes consecutivos. No decorrer desses 2 meses você não pode de jeito nenhum deixar de fazer uma das provas do IELTS. No 3.1 você ainda podia perder uma, a primeira ou quiçá a última, porque você só tinha que fazer 2 testes em sequência, mas no decorrer dos 2 meses, você tem que fazer os 4 testes que eles vão te passar. Se você perder um, você perdeu o certificado, vai ter que estender por mais 1 semana, 2 semanas o seu Pathway. A segunda exigência é os 75% de aproveitamento, que eu já disse que é algo mais tranquilo de se fazer. E os outros requisitos, e aí varia realmente o seu Pathway. Então a diferença do Pathway 3.2, 3.3 e 3.4 é a nota do IELTS que você vai conseguir. Então para o Pathway 3.2 você tem que acertar 94 ou acima no teste do IELTS. Para o Pathway 3.3 você vai ter que atingir 99 ou acima, e para o 3.4 103 ou acima. Essa é a parte que dá mais medo em todos os alunos do Pathway que eu estudei juntos. Então na primeira prova eu atingi o Pathway 3.1, só que a exigência do meu curso era o Pathway 3.2. Então eu tinha que tirar em pelo menos uma das 4 provas a média maior que 94. E a primeira prova que eu tirei, se eu não me engano, eu tirei 92 ou 91. E foi acima do 3.1, mas pra mim não me importava, porque eu precisava. O meu college exigiu o 3.2.
Já na segunda prova eu tirei 95, na terceira prova eu atingi o 100 do Pathway 3.3 e na outra prova eu atingi 104. Então no decorrer do curso dá pra ver uma melhora, assim, e isso acontece com vários alunos, né? Tem um outro colega de turma ainda que vai ser o mesmo colega de turma no meu college, acabou coincidindo da gente fazer o Pathway juntos. Ele também estava nesse dilema. A primeira prova ele não conseguiu o Pathway 3.2, a segunda prova ele também não conseguiu, mas já na terceira ele já conseguiu e na quarta ele melhorou ainda mais a nota dele e também atingiu o 3.4. Então é algo difícil, a primeiro momento ela parece ser até impossível, você tem que estudar muito para você tirar uma nota boa no IELTS, mas é algo que a prática vai te levar a tirar essa nota. Um resumo das semanas do Pathway é que na segunda-feira você tem uma visão geral do que você vai aprender na semana e o foco é no vocabulário. Na terça e na quarta-feira você vai ter um aprendizado muito maior, mais voltado para a preparação do seu trabalho final. Então você tem uma entrega, um trabalho final que você tem que entregar na segunda quinta-feira da sessão. Então você na terça e na quarta-feira você começa a preparar esse trabalho final. Na sessão 1, o trabalho final ele é um trabalho escrito, ele é um long essay, ele é um texto de 400 palavras, de 400 a 450 palavras. E na outra sessão você usa o mesmo tema, mas em forma de apresentação. Então você vai ter que fazer um PowerPoint lá que tem todas as exigências deles, tem que seguir todos os métodos, né, de formatação e uma apresentação aí de no máximo 15 minutos. Nada muito complicado, nada muito complexo. Eu acredito que o long essay é mais complicado ainda do que fazer a apresentação, porque para a apresentação você praticamente já tem todo o conteúdo ali mastigado na sua mão. Nas quintas-feiras você vai ter as entregas, né? A primeira quinta-feira você vai ter a entrega de um trabalho escrito, na segunda quinta-feira você tem a entrega do long essay e já para outra sessão você tem a entrega da apresentação. E na sexta-feira, como já comentado, você tem o Speaking Assessment, que é basicamente uma exigência para que todos os alunos estejam na sala de aula. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha aberto a mente de vocês da importância de se fazer um Pathway, e talvez se você for fazer um Pathway 1, o Pathway 2 ou até mesmo o Pathway 3, você já saiba um pouco como funciona a didática do curso. E se você não pensa em fazer o Pathway, mas existe uma opção de fazer, eu optaria por fazer, porque ele vai te dar um conteúdo legal para você trabalhar e você vai pegar essa dinâmica do college, você vai desenvolver o seu inglês e você vai melhorar a sua forma de fazer o IELTS. Então talvez fazer um Pathway antes de fazer uma prova de proficiência seja uma boa opção para você. Bom, se você chegou até aqui, se você gostou do conteúdo passado nesse vídeo e nos outros vídeos que a gente passou no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha, pode mandar dúvidas, perguntas aí nos comentários que a gente vai ir atrás de responder, até mesmo se a gente não souber a resposta, a gente pesquisa, a gente vai atrás e a gente vai dar um conteúdo de qualidade para vocês. Então, deixa o seu like, notificações para receber mais vídeos. Estamos aqui nos comprometendo para fazer vídeos semanais para você e trazer muitos conteúdos para ajudar vocês a conquistar o seu sonho de migrar para o Canadá e de fazer um curso lá fora. Então deixe seu like, comenta, compartilha e é isso aí. A gente se vê.